Estão prontos pro drip? Ocultistas são aqueles que usam seu conhecimento do paranormal para impedir criaturas do próprio outro lado. E não existe exemplo melhor de ocultista apelão do que o Satoru Gojo. E hoje eu vou mostrar para vocês a ficha do Gojo se ele fizesse parte da ordem. A gente não tem muitas informações sobre o passado do Gojo, mas o que a gente sabe é que ele fazia parte de uma família de feiticeiros poderosos e que desde jovem, com seus treinamentos, ele se tornou um dos melhores feiticeiros da sua época. A origem que eu achei mais fazer sentido nesse caso é universitário. Claro que o treinamento dele era muito mais do que apenas estudar e ficar mais inteligente, mas ainda assim ele fazia parte de um colégio de feiticeiro. E como essa origem nos garante PE adicional e aumenta o nosso limite de PE por rodada, ela vai ser muito útil para o nosso ocultista. Mas você também pode dar para ele a origem de professor, já que no anime ele é professor dos protagonistas. A classe dele é, obviamente, ocultista, e para a trilha dele eu decidi escolher Conduit. Eu deixei ele como um ocultista de Nex 99 e os atributos dele são 3 de agilidade, 3 de intelecto, 1 de vigor, 6 de presença e 1 de força. Esses atributos deixam ele com 70 de vida, 95 de sanidade e 200 pontos de esforço. Nas perícias dele ele é treinado em atualidades e investigação, veterano em iniciativa e luta, e expert em intuição, ocultismo, percepção, reflexos e vontade. Quando eu tava fazendo a ficha dele, eu queria focar nas habilidades dele de repelir e atrair objetos e coisas na realidade. E isso também inclui a barreira impenetrável que ele cria em volta dele. Para tentar replicar essa barreira, eu adicionei vários itens e habilidades nele para poder aumentar a defesa e esquiva dele. Logo eu vou mostrar para vocês as habilidades e os itens, mas para começar, a defesa dele é 24, bloqueio 2, e esquiva 41. Se você acha que a barreira protetora dele tá mais para bloqueio ao invés de esquiva, você pode tentar modificar a ficha para aumentar o bloqueio no lugar da esquiva. No meu caso eu foquei em esquiva porque é mais fácil de fazer para um ocultista. Agora, para as habilidades do Gojo, eu peguei Afortunado e logo após disso peguei Campo Protetor. Isso para replicar aquela barreira protetora que eu falei. Além disso, eu peguei Visão do Oculto por causa da habilidade 6 olhos que ele tem. Precognição para aumentar a nossa defesa e também porque é um sexto sentido. 6 olhos, você entendeu? Ritual Potente para aumentar o nosso dano e cura dos nossos rituais, mas principalmente o dano. E Fluxo de Poder para a gente poder se concentrar em 2 rituais sustentados ao mesmo tempo com uma ação livre. Além dessas habilidades e das habilidades de classe do Conduit, eu peguei Versatilidade com a trilha Intuitivo para ganhar um bônus nos testes de efeitos paranormais. Vendo essas habilidades, acha que faz sentido? Que elemento do outro lado você acha que o Gojo teria afinidade? Comenta aí embaixo. Eu chutaria energia. Para os rituais do Gojo a gente vai focar em dano e principalmente nos elementos de energia e morte por conta dos poderes dele mexerem com o espaço e tempo e coisas do tipo. Aliás, a lista que eu vou mostrar para vocês não é todos os rituais que a gente poderia ter pego. Em quantidade a gente poderia ter pego mais rituais, mas eu só vou mostrar alguns exemplos de rituais que são parecidos com as habilidades dele. Chama do Caos ou Deflagração de Energia são rituais que podem replicar aquela habilidade onde ele junta o vermelho e o azul para criar uma explosão que desintegra tudo que tiver pela frente. Nessa aqui eu posso estar viajando, mas vocês acham que Cinerária poderia meio que funcionar como uma expansão de domínio? Sei lá, vocês que sabem. Só sei que é um ritual muito útil por aumentar a nossa DT e tudo mais. Distorção Temporal. Esse ritual cria um bolsão temporal em volta da gente e todos os ataques inimigos não vão afetar a gente por 3 rodadas. Durante essas 3 rodadas a gente não pode se mover, mas podemos fazer outras ações livremente. Essa é uma das habilidades que pode replicar a barreira protetora dele. Claro que vai durar só 3 rodadas, mas qual é? Tá pedindo demais agora. Invadir mente. No caso da versão Rajada Mental. Na expansão de domínio do Gojo, ele consegue sobrecarregar a mente do inimigo com muitas informações. E é basicamente o que a gente faz com Invadir mente. Toda essa quantidade infinita de informação vai causar 6d6 de dano de conhecimento no inimigo e provavelmente deixar ele atordoado. Polarização Caótica é literalmente o que ele faz no anime. Esse ritual nos permite atrair e repelir objetos, assim como ele faz com as habilidades vermelho e azul. A gente também tem Salto Fantasma e Teletransporte, para replicar os teletransportes que ele consegue fazer em alta velocidade. Zerar a Entropia, para replicar uma outra habilidade que ele consegue usar, onde ele deixa o inimigo tão lento que ele fica imóvel. Tela de Ruído, para replicar a barreira novamente. E mais alguns outros que eu achei que combinaria com a build, que são Terceiro Olho, Velocidade Mortal e Eletrocução. Claro que tem habilidades e coisas que o Gojo conseguia fazer que a gente não consegue replicar
replicar no sistema de ordem paranormal. Como por exemplo, ele tinha uma habilidade que permitia ele se curar e regenerar de feridas que ele tenha sofrido em batalha. Um ocultista até pode se curar, mas regeneração? Acho que não tem um ritual assim. Ou será que tem? Se você tá afim de mais rituais, itens e conteúdo exclusivo de ordem paranormal, dá uma olhada no meu Catarse aí embaixo na descrição. Já dá pra ver que pelos poderes e rituais dele, ele é muito poderoso. Mas vamos dar uma olhada nos itens que ele tem. Obviamente a patente dele é agente de elite. O cara tá literalmente no topo. Mas ele não possuía nenhuma arma. Marcos, mas se ele não tem nenhuma arma, por que você deu o veterano de luta pra ele? Então, em anime ele até pode ser o melhor em tudo, mas em ordem paranormal não tem como fazer isso. Um ocultista que nunca é acertado pelos golpes e ainda consegue bater tão forte quanto o combatente, aí você tá pedindo demais, só no anime. Mas o que eu coloquei de item pra ele são as faixas da vidência, já que na maioria do tempo a gente vê ele usar aquela faixa nos olhos, uma proteção leve que eu adicionei cinética e letárgica. Essas duas maldições vão aumentar a nossa defesa, mas letárgica vai nos dar uma chance de impedir críticos e ataques furtivos, e cinética dá pra gente um pouquinho de resistência a dano. Dei pra ele uma vestimenta de reflexos pra aumentar a nossa esquiva e adicionei a maldição de carisma para aumentar a nossa presença, que inicialmente era 5 e foi para 6. E por fim ele tinha vislumbres do fim, que seriam os óculos escuros que ele usava quando não usava as faixas nos olhos. Toda essa ficha é bem focada em percepção, esquiva e dano em rituais. Que ficha você acha que eu devia fazer na próxima vez? Comenta aí nos comentários. Tenham ótimas missões e até a próxima.